estão desafiados, preocupadas? Como é que está esse movimento? Começaram já a fazer a escolha do tema para o seu seminário, né? No encontro passado dialogávamos sobre a questão da inclusão, né? Uma inclusão não só que envolve o espaço educacional, mas uma inclusão que também envolve a sociedade. Falávamos das questões das desigualdades sociais, das políticas públicas de inclusão, enfim, e provocava também o seu olhar, né? Como é que você percebe a inclusão? Como é que você lida com essa inclusão social, né? Como é que você lida com essa inclusão presente no espaço educacional, né? Então, assim, algumas provocações ficaram no ar e é essa mesma finalidade, até para você ter segurança na escolha do seu tema, né, para o seminário. E hoje nós vamos discutir um pouquinho a questão que envolve a diversidade e inclusão na educação, que é a nossa segunda unidade, né? Nesse momento eu vou chamar a atenção para os desafios e os caminhos da formação docente, né? Ou seja, esse espaço escola, né? Eu falava anteriormente de uma desigualdade social, mas eu também falava e pontuava essa questão, como é que eu enxergo a inclusão dentro do espaço que eu atuo, ou o espaço que eu irei atuar, né? Então, a formação docente. Quem é o meu docente? Né? Quem é esse profissional que está no dia a dia lidando com a educação? Então, falar um pouquinho, né, sobre esses desafios, sobre esses caminhos. Os nossos objetivos de aprendizagem, expressar no planejamento diferentes ações da prática educativa para a diversidade e inclusão na educação, discutir ações pedagógicas para a formação docente diante dos desafios e caminhos da profissão. Isso é extremamente importante, né? Realizar essas discussões, né? Expressar no planejamento, né? Que nós estamos pensando em fazer e transcrever os conhecimentos teóricos e pedagógicos por meio da apresentação dos trabalhos acadêmicos no seminário da disciplina. Veja que no seu guia você já perceberá que haverá um passo, que eu estou chamando de passo 1 do seminário, né? Veja que eu vou constituindo a organização do seminário passo a passo. Lembra que eu falei sobre isso quando eu apresentei o plano para vocês, né? A organização do nosso plano, né? E agora eu estou chamando a atenção, né? Então, né, a cada momento, né, nós vamos resgatando um pouco essa questão dos passos do seminário, né? Ou seja, você faz a escolha do tema e agora? Como é que é o caminho? Então, você tem aí no seu guia a orientação, né, do passo a passo desse seminário. Nós vamos construindo esse movimento aos poucos. Por isso é importante, né, fazer a escolha do seu tema, fazer a escolha da forma que você irá apresentar o seu seminário, né? Por isso que eu dialoguei, né, com você o que era o seminário anteriormente, para que nas partes e nas unidades da disciplina você já vá fazendo uma leitura sabendo do produto final, né? Isso é extremamente importante e te dá um pouco, né, uma certa tranquilidade, né, para esse movimento, porque você tem clareza de onde você vai chegar e como você chegará, né? As estratégias de aprendizagem: planejar ações diferenciadas para o atendimento à diversidade e à inclusão na educação, propor ações de formação docente voltadas para a diversidade e a inclusão e reunir conhecimentos teóricos e pedagógicos, né, e práticas educativas que serão socializadas no seminário. É o caminho que você vai tecendo, né, para o seu seminário. Bom, se eu estou falando de formação docente, né, e se a minha finalidade aqui é realizar diferentes provocações, então vamos provocar um pouquinho como esse professor percebe o seu aluno. Então, olha lá, vamos começar pela imagem, né? Olha bem,
eu tenho uma professora, né? Eu tenho situações de alguns alunos e eu tenho indagações, pensamentos que vão aparecendo, né? A professora, né, com uma tesoura, né, e ela vai cortando exatamente, né, como são os alunos de hoje, né? Então, veja, há um imaginário da professora e ela quer padronizar os alunos de hoje. Só que os alunos de hoje não têm esse padrão que esta professora deseja. Veja, nós estamos falando de diversidade, nós estamos falando de inclusão, né? Nós estamos falando de um movimento muito diferente do que foi vivido em uma determinada época no nosso país. Então, não cabe o professor querer uniformizar a sala, mas caberá ao professor compreender a diversidade que ele tem e trabalhar com essa diversidade, né? O meu aluno que pertence a esse movimento da inclusão, ele não está de passagem, ele veio para ficar. A diversidade no Brasil não é algo passageiro. Eu vou vivendo esse movimento e cada dia de uma forma mais intensa. Então, como educador, eu não tenho como estabelecer padrão e desejar que todos aprendam da mesma forma e da maneira que eu quero. Então, eu preciso quebrar conceitos, quebrar paradigmas. Então, essa imagem, né, ela retrata um pouco disso. Do outro lado, eu faço provocações, né? Quem é o meu aluno? Será que eu estou preparado para essa diversidade? De que forma que eu irei lidar com as diferenças, né? E veja que é algo difícil. Não estou aqui falando que é algo fácil. Lidar com a diferença, estar preparado para a diversidade, né? Isso faz parte de um processo de formação permanente, é contínuo, né? O que você faz hoje, amanhã talvez não dará certo. O que você faz com A, talvez não dará certo com B, né? Então, veja, é um movimento permanente, né, de aprendizado. Por isso, formação docente. O docente, ele precisa ter clareza que ele torna-se uma exigência no processo de formação contínua, né? E ele precisa ter clareza que a todo momento haverá um desafio, né? Então, precisamos ter clareza que um bom docente tem um papel fundamental na vida do seu aluno. A decisão sobre como deve ser a formação de professores, ela gera impacto no projeto educacional de qualquer nação. Isso é essencial. Estar em processo de formação, né? É isso que muda, né, o processo de qualidade de ensino de um país. Com as mudanças constantes na forma de aprender e ensinar, é preciso, sobretudo, estar aberto para o diálogo com a nova realidade na sala de aula, atuando como verdadeiro mediador da aprendizagem. A Gatti, ela fala algo que eu gosto muito, que ela diz: se nós não cuidarmos dos professores da educação básica, estamos fadados a continuar tendo dados educacionais de baixo nível, né? Isto é assim, é uma essência, né? A educação básica em um país, né, é a garantia de sucesso, né, de desenvolvimento, né, de atuação cidadã, de criticidade, de análise, né? Então, investir, cuidar
E o cuidar que ela se refere aqui é o cuidar, né, em termos de formação, em termos de qualificação, em termos financeiros, né? É cuidar desse profissional, né? E os dados de países, né, que despontam em rankings avaliativos, né, fica claro que o investimento está no professor da educação básica. Vamos lá. De acordo com o Plano Nacional de Educação, né, esse plano de 2014 a 2024, das 20 metas que se estabelece, 4 diz respeito à formação desse docente. Não, então, ele prevê formação inicial, formação continuada, valorização do profissional e plano de carreira. Então, veja, das 20 metas, né, que estão previstas, 4 envolve a formação do professor docente, né? Então, veja que é um desafio, né? E é uma possibilidade também do seu seminário, né? Pensar na formação docente, analisar, né, o Plano Nacional de Educação, analisar em especial essas 4 metas. Você pode pensar no seu município, no seu estado, como é que essas 4 metas estão sendo trabalhadas, né? Tá lá no plano, né? Como é que elas estão sendo valorizadas, né? Como é que há esse processo de investimento? Nesse sentido, torna-se preciso estudo e qualificação permanente da realidade que nós estamos vivendo. Investir na formação desse profissional. Por sua vez, as novas diretrizes, elas tentam lidar, né, com um dos principais gargalos na formação dos professores no país, que é exatamente o problema de articular teoria e prática, né? Então, veja, as diferentes diretrizes de diferentes cursos de graduação, principalmente as licenciaturas, em especial o nosso curso de pedagogia, né? Uma das maiores dificuldades é lidar com esse movimento teoria e prática. Por isso a proposta desse seminário, né? O que nós estaremos apresentando como produto desse seminário? Alguns dos trabalhos que nós teremos em pôster ou em comunicação oral são produtos da prática, né? Só que a prática, ela não se sustenta sem a teoria. Então, é preciso um movimento, né, em que você consiga perceber teoria e prática, e perceber o equilíbrio, perceber que não há uma prática diferenciada se eu não tenho um embasamento teórico, mas também compreender que teoria sem prática não se sustenta. E um dos maiores desafios das diretrizes dos cursos de licenciatura estão constituídos aí. É comum encontrarmos muitos profissionais, né, que saem da graduação com domínio de conteúdo, mas com pouca base didática, né? E aí, veja, o professor chega na sala de aula, em muitos casos, totalmente despreparado. Por quê? Porque ele não sabe passar aquele conteúdo. Ele não vivenciou na prática aquele conteúdo. Então, articular a teoria e a prática é algo essencial na formação docente. Em muitos casos, né, a experiência de alunos na graduação, ela ainda está restrita ao lado acadêmico. E é exatamente isso que nós estamos buscando romper com a proposta de um seminário interdisciplinar. É preciso dialogar com a realidade da escola. Se eu falo de inclusão, como é que a escola está lidando com isso? Se eu falo de formação de professor, formação docente, como é que a escola está lidando com essa proposta? Precisamos pensar e preparar um professor para ser capaz de ler a realidade do seu aluno, de ter empatia com a comunidade, além de dominar os conteúdos, saber como ensinar. Isso é fundamental, né? Não adianta reformular currículo dos cursos de pedagogia ou dos cursos de licenciatura se a própria postura e concepção dos professores formadores dentro dos espaços universitários também não mudarem, né? Então, veja, é preciso ter uma mudança na formação docente, não só com o estudante da graduação, mas também com aquele profissional que forma esses estudantes. Nós, como professores de graduação,
também precisamos ter um olhar diferente e ter o cuidado de conciliar teoria e prática, né? O meu aluno da graduação, né, ele precisa ter a oportunidade de vivenciar a prática, até para que ele possa compreender a teoria que ele está se apropriando. E aí, nosso seminário, né, começa a definir a sua escolha temática, começa a realizar a leitura, né, começa a definir o seu tema, né, vai deixando essas coisas claras, o que você e o seu grupo, né, realizarão, farão comunicação oral, farão um pôster ou um banner, né, veja que nós já estamos avançando no processo da disciplina, o semestre também vai se constituindo, as disciplinas vão sendo trabalhadas e você precisa fazer a sua escolha. Não deixa as coisas para o último minuto do segundo tempo. Não é nossa finalidade aqui provocar uma ansiedade em você totalmente desnecessária. Que eu coloco alguns textos de apoio, mas com certeza você tem inúmeros outros que os professores, né, que trabalharam com vocês aí, formação de docente, que trabalhou educação, inclusive diversidade, com certeza foi te dando inúmeras possibilidades de pensar de maneira diferente. Um bom trabalho, né? Espero que eu tenha ajudado a pensar um pouco nessa situação da formação docente e alertado com relação a esse aspecto de que não basta a teoria, eu preciso conhecer também esse espaço educacional. Até o nosso próximo encontro.